Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algo que eu fiz que fez com que eu me transformasse. E foi a partir do momento que eu conheci os ensinamentos dessa mulher que eu mergulhei profundamente para dentro de mim. Eu descobri meu auto-amor, eu descobri várias coisas sobre mim. Aliás, eu venho, né? Porque eu falo que à medida que eu vou navegando nessas águas, eu venho levando alguns tapas na cara e venho cada vez mais forjando a mim mesma, mergulhando internamente nesse meu processo de autoconhecimento e, sem sombra de dúvidas, venho me transformando, tá? Já faz mais de um ano que eu tô mergulhada no universo da Louise Hay, né? Vou até mostrar os livros que eu tenho dela aqui, ó. Tá? Eu tô lendo este aqui agora, que eu comprei num sebo, porque já não tem mais. Olha, tem até consegui achar a segunda edição, tá todo manchadinho. Tô na segunda vez desse aqui, ó, Você Pode Curar a Sua Vida. Aliás, vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? Comece por esse livro aqui pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Aí tem Ame-se e Cure a Sua Vida. Os meninos estão falando do meu gato na rua. É meu! É, eu soltei um pouquinho para dar uma volta. Daqui a pouco eu vou pegar. Obrigada, filho. Soltei o gato para dar uma volta. Esse aqui é muito bacana, este livro. Por quê? A Louise Hay, ela traz uma visão em relação às doenças, que é fruto das nossas emoções. Então ela traz aqui, por exemplo, se você está sentindo dor de dente, o que isso pode representar? Dor nos olhos, obesidade, dor nas pernas, né? Na verdade, eu decidi investir nesse livro porque eu vou fazer uma formação da Louise Hay, eu vou fazer uma certificação internacional, eu vou ficar 10 dias imersa agora no mês que vem, então vai ser algo bastante transformador na minha vida e no meu trabalho, né? Então por isso que eu acabei decidindo investir nesse livro. Ajudo bastante as mulheres da minha mentoria quando trazem as suas demandas, a gente olha para isso e acaba trabalhando essas questões. E eu falo que geralmente quando eu trago esses pontos que ela aborda aqui, sempre tem muito sentido. Na verdade, que nem eu estava com problema, eu olhei aqui e de fato era exatamente a emoção que estava reverberando na minha vida. Então, para a gente ver como que tá tudo interligado, e eu acredito muito nisso, o nosso corpo ele acaba somatizando as nossas emoções. E a Louise, ela traz isso lindamente, ela mostra isso através da história dela, ela se curou de um câncer, ela viveu algo muito forte na infância dela, enfim, a história dela é bastante profunda, bastante transformadora e inspiradora. Tem esse aqui, ó, 21 dias para curar a sua vida, né? Esse aqui são desafios por 21 dias. Se você não puder comprar o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem no Spotify essa leitura desse livro para você fazer os 21 dias, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você. E esse devocional, gente, é a coisa mais linda. É um devocional por dia de como amar a si mesma. Eu fiz ele o ano passado todo, sabe? Foi assim fruto de bastante amor e acolhimento por mim, para eu olhar para as questões que eu estava passando. Por exemplo, peguei um dia aleatório aqui. A abundância flui livremente através de mim. E aí ela vem com um texto trazendo e contextualizando. Então, aquele livro para você abrir ou numa página aleatória, ou no dia que você tá do mês, para poder você se nutrir, né? Eu entendo particularmente que esses tipos de livros, de devocionais, vêm para nos nutrir, para poder encher a nossa bateria para a gente viver esse dia. E agora eu quero compartilhar com você alguns aprendizados que eu tive e estou tendo com a Louise Hay e que com a minha percepção, eu posso mostrar para você que você também pode mudar a sua forma de pensar e agir, e assim, consequentemente, mergulhar cada vez mais fundo no seu processo de autoconhecimento. Porque eu falo que esse é o maior convite que a gente tem a partir do momento que a gente se permite viver, se conhecer, se desconstruir e construir algo novo, a gente pode viver grandes coisas. Porque se a gente continuar, a questão toda é essa, pensando e agindo da mesma maneira como a gente já vem fazendo há anos, e foi esse questionamento que eu fiz para mim mesma, tá? Se eu continuar fazendo, pensando, sentindo, todas as coisas que eu já venho fazendo, eu já tenho um resultado. E aí, quando você se defronta com este livro, né, que você pode curar a sua vida, é um convite para você fazer coisas diferentes que você fazia. Então, quando você começa a agir diferente, você pode colher novos resultados. E aí você pode se surpreender. E essa é a grande chave do crescimento, do autoconhecimento. Você se permitir fazer coisas novas. Porque se você continuar falando, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não gosto, enfim, se você continuar com essas atitudes,
é assim que vai continuar a sua vida. E os seus resultados não vão ser diferentes. Então, olha para a sua situação que você está hoje. Avalia, se questiona, sabe? Se você tem esses diálogos internos, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não me amo, eu não me perdoo, eu não me aceito, tá na hora da gente parar, cortar isso e começar a construir um caminho novo. E com a Louise Hay, a primeira coisa que eu aprendi de verdade, e quão desafiador é aprender a me amar. Porque a gente fala, putz, eu falo que isso parece, soa mó balela, vai se amar, se ama, se ama. Gente, se amar é um processo bastante desafiador. Eu falo porque a gente conhece as nossas próprias sombras, a gente conhece os nossos pensamentos, a gente conhece o nosso agir, a gente conhece, enfim. Se amar diante desse processo todo, olhar para a nossa história, se amar, se acolher, se perdoar, eu falo que é e vários tapas na cara. Então não é só aquele amor bobo, aquele amor superficial. Não, muito pelo contrário. É algo que requer escolhas diárias, questionamentos diários. E foi através da Louise que eu aprendi a construir esse amor. E principalmente, uma das coisas que foi uma chave para mim foi entender que me amar não é um egoísmo. Me priorizar não é um egoísmo. Eu tinha a percepção antes que quando eu fizesse este movimento eu estaria sendo egoísta, eu tinha que fazer pelos meus primeiro, pelos meus filhos, pela minha família e não por mim. Mas quando eu entendi que o movimento é ao contrário, sou eu primeiro, é a Michele. A máscara de oxigênio está aqui, tanto é que no avião fala isso. As máscaras de oxigênio ficam aí, coloque primeiro em você, para depois você ajudar os outros. E é de fato, se eu não me amo primeiro, eu não sou capaz de amar e transbordar isso para os meus, para o meu lar, para a minha casa, para o meu trabalho, para o meu servir, para tudo que eu faço. Eu entendi isso através do conteúdo que a Louise ensina nos livros dela. O segundo aprendizado que é algo que é muito constante aqui ainda em mim, até mesmo pelos processos que eu estou vivendo, pela fase que eu estou passando, foi entender sobre o perdão, né? Eu sou uma mulher que eu sou fácil de perdoar. Eu entendi através da Louise o quão necessário é perdoar, né? Mas é mais profundo ainda, né? Quando a gente entende, começa a olhar profundamente o perdão, no sentido de que é muito mais sobre mim do que sobre o outro, que eu preciso olhar para essas questões minhas, o que está parando, porque ao longo dessa jornada eu entendi que para a gente poder fluir no rio da vida, a falta de perdão acaba sendo algo que para o fluir, trava a vida em todos os sentidos. Então é necessário eu liberar esse perdão. E o perdão, volto a dizer, não é sobre o outro. Não significa, e eu também entendi isso através dela, que eu concordo com o que o outro fez comigo. Não, não é sobre isso. É sobre eu soltar o peso que está me deixando parada ali. A angústia que está me paralisando ali. A insatisfação, esse sentimento de indignação, esse sentimento de raiva, de julgamento que está me paralisando ali. Então, vem sendo algo bastante profundo e desafiador eu viver na carne, né? No meu dia a dia, diante das situações que acontecem, eu me perdoar. Eu falo que também esse é um processo que é bastante também desafiador no sentido de que o quanto a gente se perdoa. Por quê? Porque a gente acaba nos julgando demais. Porque, já fiz tantas vezes, já errei tantas vezes. E aí a gente acaba se julgando e não se perdoando. Então, esse perdão, ele precisa acontecer para que as coisas fluam, para que o rio flua, para que você vá para a vida de uma forma leve, presente e consciente. Então, o perdão é algo fundamental que precisa acontecer. Os meninos estão soltando pipa aqui na frente, então se você ouvir gritos, faz parte da vida, porque eu tô gravando numa tarde, então as crianças brincam. Enfim, o gato tá aqui fora, eu tô vendo ele deitado, avaliando as crianças soltarem pipa. Então, tá tudo sob controle. Aqui, sob a minha visão, né? Não quero controlar nada não, tá? Um dos aprendizados que mais me doeu também, além do perdão, eu falo que o perdão, ele vem, ele fica leve. Mas esse aprendizado é um aprendizado que eu falo que ele dá 2 tapas na cara e fala, acorda. É autorresponsabilidade. E que a Louise fala no livro dela, e em várias palestras que eu já ouvi, várias meditações que eu já ouvi, que você é 100% responsável por tudo aquilo que te acontece. E digerir isso para mim foi tão desafiador, eu falo para mim, foi tão desconfortável. Então aí eu me questionava assim, sabe, eu tô passando isso do divórcio.
você é 100% responsável pelo que te acontece. Aí eu, caraca, o que eu preciso olhar para isso, sabe? Qual a minha responsabilidade disso, né? De assumir isso, de não ter vergonha de olhar para isso, sabe? Por isso que eu falo que o maior convite que eu tive para mim mesma foi olhar para minhas sombras, sabe? Foi olhar para os meus erros, foi olhar para onde eu sou fraca. E aí olhar para aquilo e falar assim, tá, eu vou olhar para isso e vou, sabe? Trabalhar para que isso seja curado, seja sarado, seja tratado, seja enfim, né? E aí a gente vai vivendo a vida, né? Falou que também isso não é um estalar de dedos que eu vou lá e conserto como um pastel que eu vou lá e frito e tá pronto. Não. A vida começa a acontecer, né? E as coisas começam a acontecer e diante disso você vai vivendo e vivendo você vai trabalhando a aceitação, o perdão, a responsabilidade diante das coisas que acontecem. E uma coisa que ela fala que eu amo e de fato faz todo sentido, quando você traz a responsabilidade para você, você está se colocando como protagonista da sua história, não como vítima. A vítima não prospera, a vítima não conquista nada, a vítima não vai para a vida. A partir do momento que eu trago a responsabilidade para mim, eu falo, tá, tô com essa merda aqui, ó. O que eu vou fazer com isso? Eu vou resolver. Eu vou limpar. Eu vou sair da minha zona confortável e vou encarar o desconforto de lidar com esse desafio. E qual é o convite que esse desafio está trazendo para a minha evolução? E ter esse olhar fez com que eu saísse desse lugar de vítima, reclamona, murmurenta e me colocasse nesse lugar, tá? Vamos resolver. E aí, nessa postura, eu falo que a vida ela anda. Juro pra você, anda. Então, assim, vem um problema, tá? O problema tá aqui. O que eu posso fazer agora? Se eu posso fazer alguma coisa agora, eu vou lá e faço. Se eu não posso, eu também aprendi com ela a não tirar a minha paz. Não deixar com que as coisas externas tirem minha paz. Não significa que não tira, tá? Um pouquinho, tá? Vou confessar pra vocês que algumas situações me tiram o sono, me incomodam, reverberam no meu corpo e eu somatizo, sabe? Eu fico distendida, eu fico inchada, eu fico, sabe, empachada, eu como. Por quê? Eu caio, eu tenho meus altos e baixos, mas eu falo que cada vez menos meus baixos vêm sendo baixos. Por quê? Porque eu lembro, eu vou lá e me autorregulo, eu construo um diálogo mental amoroso, me aceitando, me perdoando e seguindo o plano, voltando pro plano, sabe? Não desistindo da jornada. Então, não significa que eu não caio, eu caio ainda, de verdade, tá, gente? Tô sendo sincera, por quê? Porque às vezes vocês assistem alguns vídeos, vocês veem as pessoas que passaram por processo de transformação e acham que é algo linear, perfeito. Ou então, eu acho que vocês não acham que seja perfeito, mas que não tem quedas. Porque as pessoas, por muitas vezes, não contam essas quedas, né? Então, assim, de fato, assim, eu venho levando algumas porradas, esse final de semana mesmo, levei uma, assim, que eu falei, caraca, o que eu faço com isso, sabe? Aí eu começo a me questionar. E aí eu me pergunto assim, dessa maneira, o que eu posso fazer agora? Agora eu não podia fazer nada sobre a situação que chegou a mim. Aí eu fui, entrei em contato com uma pessoa para poder tirar uma dúvida, para poder conversar sobre isso. Conversei com a minha irmã também sobre isso. E aí, conversando, construindo sobre isso, falei, tá, dei um primeiro passo. Aí, hoje ainda fui questionando na minha caminhada, indo para academia, sabe? Até onde eu estou disposta a bancar essa decisão, sabe? Porque não é, sabe, quando chega um problema e você faz um movimento, você tem que pensar nas consequências do que isso vai acontecer, sabe? É estar presente e consciente, porque qualquer movimento que a gente faça, vão vir as consequências, sabe? Eu antes era uma mulher que agia mais por impulso, hoje não, eu penso antes de falar, eu me questiono no que pode acontecer, eu avalio. E aí, claro que eu não sou Deus e eu não tenho como prever, mas eu tenho como avaliar algumas coisas, questões onde vai mudar minha rotina, onde vai mudar minha parte financeira, onde pode afetar determinadas coisas que são importantes para mim. Aí eu me questiono, tá? Você vai bancar essa decisão? É isso mesmo que você quer? Você vai por esse caminho? Não, você pode escolher outros caminhos, sabe? Aí eu começo a abrir esse leque e diante disso eu começo a agir de uma forma mais presente, consciente e menos imediatista e menos impulsiva, entendeu? Esses dias eu tava fazendo uma meditação dela e foi um outro tapa na cara, porque a meditação era conduzida assim, para você trazer aquilo que tava pesado para você trazer à sua mente aquilo que
que você estava julgando aquilo que tá pesado, aquilo que tá te doendo. Aí eu trouxe, né? É fácil trazer isso, né? Eu tenho certeza que só de eu falar agora, você já trouxe aí também algo que tá te incomodando, algo que você tá julgando, algo que tá te doendo. Aí traga essa pessoa. Aí você traz a pessoa. Aí eu trouxe a pessoa. É fácil também trazer a pessoa, né? Trouxe a pessoa. Aí ela vai e fala assim: o que essa pessoa tá fazendo que tá te magoando, que tá te machucando? Aí é fácil também a gente olhar, né? Aí eu olhei. Eu faço a lista rapidinho, né? Mentalmente falando. Aí ela vai conduzindo lindamente, traz assim: o que aí dentro de você você faz que é igualzinho a essa pessoa? E aí eu falei: uau! Veio muito para mim, eu vou falar só a palavra que veio, é o autoritarismo. E diante desse autoritarismo, eu vi nitidamente o quanto eu já fui autoritária. O quanto eu cresci num lar autoritário. Eu tinha medo do meu pai. E meu pai era extremamente autoritário. E aí eu venho atraindo situações onde eu sofro desse autoritarismo, onde às vezes eu sou autoritária também. Eu me questiono, porque aí eu precisei olhar, sabe, em algumas questões que eu sou autoritária com os meus filhos, que eu sou autoritária comigo mesma, em situações fora. Então, assim, aí eu falei, caraca, isso porque eu queria dormir, né? Aí ela alugou um triplex aqui, né? E aí eu falei, chega, eu vou dormir. Agora aí eu fui trabalhar minha respiração e falei assim, não quero lidar com isso agora não, porque tem momentos da vida, sendo sincera, que é melhor a gente, sabe? Não quero lidar, não quero olhar pra isso, daqui a pouco eu volto, sabe? Aí eu fecho essa gaveta e vou pra outro, sabe? Por quê? Porque determinadas fases da nossa vida, se a gente não se priorizar, não se olhar, não se acolher, a gente surta. Então, ainda eu fiz desse jeitinho. Falei, Luiz, não quero olhar para isso agora, eu vou dormir. Aí fechei a meditação e aí fui trabalhar a respiração, que eu já ensinei aqui técnica de respiração para você fazer antes de dormir. E aí consegui dormir, sabe? No sentido de inspirar, segurar, aí depois ir soltando bem devagarzinho, fazendo ó, você faz essa técnica, você acalma. Aí você, quando você estiver inspirando, pensa assim, tô levando para dentro de mim muita coisa boa, amor, alegria, descanso, merecimento, sabe? Pensa dessa maneira. E quando você soltar, você solta, fala, tô soltando toda coisa ruim, toda raiva, toda amargura, todo julgamento que eu tive. Então, assim, fazendo este movimento, tá? Tô dando outra dica aqui para você. Então, aplica antes de dormir, antes de você fazer uma situação de trabalho, uma reunião, antes de fazer uma prova, antes de gravar um vídeo. Eu faço isso antes de eu gravar o vídeo. Eu inspiro e expiro para poder me conectar com o que eu quero trazer aqui e seguir a minha intuição. E seguir o que está aqui dentro de mim para poder servir, trazer e compartilhar aqui com vocês. O último aprendizado que eu quero trazer aqui para você é sobre reprogramar a mente e as afirmações, né? Eu falo que o quão positivo e quão lindo é esse trabalho que ela faz e que ela nos ensina através do servir dela. Então você vai ver várias afirmações aqui em vários canais aqui dentro do YouTube, nos livros dela. E o quanto você fazer isso te traz uma paz que excede seu entendimento. E aí aqui é você fazer afirmações que fazem sentido com o seu momento. Eu escrevo isso no meu caderno. Eu trabalho estar nesse presente e com essas afirmações isso cada vez mais me fortalece para estar aqui agora, porque sempre tudo dá certo para mim, sabe? Eu me conecto com isso e com essa energia de alegria e entusiasmo eu ajo a cada dia, a cada momento, a cada situação, sempre buscando dar o meu melhor, porque eu sou capaz de fazer coisas difíceis, eu sou capaz de resolver situações desafiadoras, eu sou capaz de gerenciar a minha vida e fazer as melhores escolhas tanto para mim quanto para os meus filhos. Você consegue entender o poder que tem as afirmações, até mesmo para essa construção e essa reprogramação da sua mente em relação ao momento que você está vivendo? É isso que eu trabalho na minha mentoria também. Por quê? Porque eu ajudo essa mulher a construir isso. Eu trago todo o material para ela para poder contribuir na jornada dela, para que ela possa estar conectada e presente e alinhada com aquilo que ela deseja viver. Só que aquele movimento, né? Eu te dou um material, eu te atendo, eu tô ali para você, para poder contribuir na sua jornada, mas se você não executar, se você não entrar em ação, de nada vale. Assim como um livro, assim como um curso, assim como uma mentoria, você precisa pôr em prática, porque lembra, o que você já faz hoje, você já sabe o resultado que você tem. Agora, a partir do momento que você começa a aplicar coisas diferentes,
você pode ver surgir lindos sentimentos, lindas sensações, lindos pensamentos. É uma paz que excede o seu entendimento. E esse é um sentimento que você é capaz de construir e sentir, porque eu falo deste lugar aqui que hoje eu sinto e vivo isso. E é algo maravilhoso. Eu quero finalizar esse vídeo te dizendo que comece com este passo de se amar, de se aceitar, de olhar para você. Aprender a se amar é o passo que abre todas as portas da sua vida. E à medida que você consegue nutrir isso, você vai ver lindos frutos que você vai ter em todas as áreas da sua vida. Mas é um processo que você precisa aprender a suportar, porque é algo que é construído. É algo que você vai precisar desconstruir muitas coisas que você viveu desde lá da sua infância e construir uma nova forma de pensar e agir a partir de agora. E eu te falo deste lugar que essa história que a gente tem é um passado que se fez presente e é o caminho conhecido no nosso cérebro. O nosso cérebro sempre busca ele. Então vai ser uma batalha contra você mesma, no sentido de que eu posso construir um caminho novo. Eu sou capaz de construir um caminho novo. E à medida que você se nutre disso e se ama e trabalha continuamente, intencionalmente por isso, você vai ver. Você vai ter lindos frutos aí dentro desse seu jardim interno. E vai colecionar lindas memórias e lindas decisões. E vai ser capaz de viver uma vida com uma paz que excede seu entendimento. Não significa que você não vai ter desafios. Vai ter e é para sempre, faz parte da vida, faz parte da evolução. Mas eu te falo deste lugar que você vai aprender a passar por eles de uma forma completamente diferente, por você se amar. Tá? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha contribuído na sua jornada. Se você assistiu até aqui, não esquece de dar seu like, se você puder hypar também. Deixa o seu comentário para eu saber o que desse vídeo fez mais sentido para você. Deixa a sua sugestão também aqui, eu vou amar contribuir na sua jornada. Obrigada por ter ficado até aqui. Eu falo que é a minoria que fica, então você é uma mulher desperta. Aliás, dicas de passagem, entra no meu grupo que tá aqui embaixo para você receber os conteúdos exclusivos. E se você quiser saber sobre a mentoria também, tem um link aqui para você saber mais informações. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.